Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Então, sejamos todos bem-vindos ao nosso segundo encontro preparatório para a nossa consagração, que será no dia 8 de dezembro de 2017, se Deus quiser, dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. E antes de eu perguntar para vocês, como que foi a semana de estudos, de orações, se foi fácil, se foi difícil, antes de mais nada, eu quero reforçar com vocês e relembrar com vocês que o demônio e Satanás, o diabo, o inimigo da mulher e de sua descendência, que somos nós, ele não quer, em hipótese alguma, jamais, que nós nos consagremos. Isso precisa ficar muito claro para nós. A gente precisa ficar muito convicto disso. Isso tem que estar muito fresco na nossa memória. Que o inimigo da mulher e de sua descendência, que somos nós, o diabo, ele não quer que nós nos consagremos. Por isso ele vai fazer de tudo, para impedir a nossa consagração. Nós já refletimos aqui sobre as dificuldades que as pessoas enfrentam, na semana passada nós citamos vários exemplos das dificuldades que as pessoas enfrentam do dia que elas decidem se consagrar até conseguir efetivamente concluir esse processo. Até serem todos, se consagrarem a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada por intermédio da Virgem Maria, segundo o método de São Luís Maria Grignion de Montfort. E para tentar nos impedir de a gente consagrar, o nosso inimigo, o inimigo da mulher, vai usar de todas as ferramentas, de todas as armadilhas, de todas as mentiras, de todas as artimanhas, e para tentar nos dizer que nós não conseguiremos nos consagrar, não poderemos nos consagrar ou não devemos nos consagrar. Não poderemos nos consagrar, não conseguiremos nos consagrar, a primeira coisa que ele vai falar para nós é que a gente não vai entender nada do tratado. Não, porque esse tratado é difícil demais. Não, você não vai conseguir. Você não vai entender. Isso aí é para quem já está na caminhada há muitos anos, estudado, doutor, padre, teólogo. Quantas pessoas leem isso aí? Perca seu tempo não. Você não vai entender. Mentira. Isso não vem simplesmente do humano, isso vem do diabo. Você não vai conseguir, renuncia a isso. Segundo, você não pode se consagrar. Se consagrar, você com todos esses pecados que você tem, imperfeito como você é, com todas essas... Deus me livre, você acha que Jesus vai te querer? Você acha que a Virgem Maria vai te querer? Se consagrar é para as pessoas puras, para as pessoas que estão lá no mosteiro, que estão afastadas do mundo, rezando o dia inteiro. Para mim, para você, isso não. Larga a mão de ser besta. Mentira. Isso não vem de Deus, isso vem do diabo. E a terceira coisa, você não precisa se consagrar para servir a Jesus, para servir a Virgem Maria. Você já é devoto da Virgem Maria, você já é devoto da Virgem Maria. Você reza o terço. Você vem vindo tão bem até aqui, para que mudar? O time que está ganhando a gente não se mexe. Vai seguindo Jesus do jeito que está mesmo, vai servindo Jesus do jeito que está mesmo. Mentira do diabo. Então nós temos que ter sempre fresco na nossa memória, sempre vivo na nossa mente, que nós estamos em guerra, nós estamos em combate, e que o nosso inimigo não descansa jamais, não desiste, não dá trégua. Então nós precisamos estar sempre vigilantes e atentos em oração e renunciar a todo tipo de pensamento que vier nos afastar da consagração à Virgem Maria. Mas pois bem, dito isso, vamos relembrar rapidamente tudo aquilo que nós meditamos, um pouco daquilo que nós meditamos na semana passada, que foi como está
em João capítulo 3, versículo 16. Vamos relembrar comigo. Nós sabemos e cremos que de tal forma Deus amou o mundo que nos deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E qual foi a forma que Deus, o Pai, em sua infinita sabedoria e perfeição, escolheu para nos dar seu Filho único? Através de Maria. Nós também refletimos na semana passada que Deus não muda, que para Deus tudo é presente, que Deus não volta atrás, que Deus não desfaz algo que Ele fez, porque Deus é perfeitíssimo e não erra jamais. Portanto, se Deus que não volta atrás, que não muda, para Deus tudo é presente, Deus que não erra, não volta atrás, não desfaz algo que Ele fez, Ele que nos escolheu, dá seu Filho único por intermédio de Maria, e isso vai continuar sendo assim sempre. Foi isso que nós meditamos semana passada. Também meditamos semana passada que nosso processo de salvação não é algo passivo de nossa parte, que nós ficamos parados, estagnados, esperando que algo aconteça, que Jesus faça tudo para nós, mas nós refletimos que o nosso processo de salvação consiste em gerar o Cristo em nós, em gerando o Cristo em nós. É isso que consiste a nossa salvação. Pois como está em Colossenses capítulo 3, nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, nossa vida, aparecer, então também nós apareceremos com Ele na glória. E continua no versículo 9. Por isso nós nos despimos do homem velho, com seus vícios, e nos revestimos do novo, que vai se restaurando continuamente à imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento, até que Cristo seja tudo em todos. É nisso que consiste o nosso processo de salvação, gerar o Cristo em nós. E nós também refletimos na semana passada que a fórmula, digamos assim, para gerar o Cristo, o que é? Espírito Santo mais Maria. Pois foi o Espírito Santo que fecundou o útero da Virgem Maria e gerou Jesus para nós. Diante de tudo isso que nós meditamos na semana passada, nós estamos relembrando aqui agora, nós podemos concluir que, já que Deus nos deu o seu Filho único para nos salvar, escolheu nos dar Jesus por intermédio da Virgem Maria. Deus que não muda, que não tem tempo para Deus tudo é presente, Deus não volta atrás, Deus não corrige algo que Ele fez, Deus age sempre da mesma forma. Refletimos que o nosso processo de salvação consiste em gerar o Cristo em nós, e que a fórmula que gera Cristo é Espírito Santo mais Virgem Maria. Logo, nós podemos concluir que, excluindo Deus Pai, Filho e Espírito Santo, quem é necessária para a nossa salvação, não simplesmente importante, mas necessária? Quem, gente? Maria. A Virgem Maria é importante para nós. Ela não é simplesmente importante, ela é necessária. Ela é necessária para a nossa salvação. A Virgem Maria é o ponto final da nossa busca, da nossa luta, da nossa caminhada? Não. É Jesus. Nosso objetivo é sempre Jesus, nunca para em Maria. Como nós refletimos, Maria é uma mediadora junto ao nosso único mediador, Jesus Cristo. Nosso único Senhor e Salvador é Jesus Cristo. Por isso a nossa busca nunca para em Maria, nossa busca vai até Jesus. Mas sem Maria não tem Jesus. Sem Maria não tem Jesus. Para compreender um pouquinho disso que eu acabei de dizer, nós temos que entender que Jesus só é Jesus porque Ele é filho de Maria. Jesus só é Jesus porque Ele é filho de Maria. Porque infelizmente algumas pessoas falam assim, desmerecendo Maria, se Maria não tivesse dito sim, outra mulher diria, beleza, mas Jesus não seria Jesus. Porque eu, Flávio, só sou eu porque eu sou filho do Paulo Andrade e de Maria de Almeida Andrade. Se eu, Flávio, fosse filho de Paulo Andrade de outra mulher, ou filho de Maria de Almeida Andrade de outro homem, eu não seria eu, seria outra pessoa. Portanto, a pessoa que diz que tanto faz, tanto fez quem seja a mãe de Jesus, está dizendo que tanto faz, tanto fez quem seja o seu Salvador. Eu quero que alguém me salve. Vocês estão compreendendo? Eu quero que alguém me salve, mas se não for Jesus, se for o José, se for o Pedro, se for o João, tanto faz. Tanto faz quem seja a mãe.
Logo, tanto faz quem seja o filho. É como se a Daniela, minha esposa, virasse para mim e falasse assim: Flávio, sou tão feliz de ser casado com você, mas se você não fosse filho da Maria de Almeida Andrade, fosse filho de outra mulher e consequentemente fosse outro homem, e eu casasse com esse outro homem, eu seria feliz do mesmo jeito. Ou seja, ela está me dizendo que ela quer casar. Se é comigo ou se é com outra pessoa, tanto faz. Vocês estão percebendo tanto que isso me magoa? Tanto que isso me ofende? E a pessoa fala isso de Jesus. Tanto faz quem se Maria não falasse assim, outra mulher diria. Aí a pessoa fala assim: não, mas não é isso que eu quis dizer, Flávio. Não coloque palavras na minha boca. Jesus é o centro da minha vida. É Jesus que eu amo. Olha, mas peraí. Se você está falando que Jesus é o centro da sua vida, é Jesus que você ama, mas está dizendo que tanto faz quem seja a mãe dele, então você está caindo numa heresia monstruosa. Por quê? Humanamente falando, uma pessoa só é uma pessoa se ela é filha daquele pai e daquela mãe. Humanamente falando, como eu acabei de explicar. Se você está dizendo que Jesus seria o mesmo Jesus, mesmo que ele fosse filho de outra mulher, você está dizendo que Jesus não é humano. Você está dizendo que Jesus não assumiu completamente a nossa humanidade. Então o que ele veio fazer aqui na Terra foi um teatro. Foi uma farsa. E isso é uma heresia muito pior. Vocês estão vendo o tanto que a pessoa cai em contradição? Não tem para onde fugir? E a outra coisa que nós também precisamos refletir na noite de hoje, para entender um pouco mais do papel da Virgem Maria na nossa salvação, é que houve a encarnação do Verbo quando do nascimento de Jesus por intermédio da Virgem Maria, mas não houve a desencarnação do Verbo quando Jesus morreu e ressuscitou. Jesus foi para o céu de corpo e alma. Portanto, quem está no céu, diante do Pai intercedendo por nós, não é um espírito, é um ser humano. E nesse ponto, o tratado no número 27 vem dizer muito claro para nós, para reforçar esse nosso pensamento. Diz assim: pois que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça. É certo que nosso Senhor continua a ser no céu tão filho de Maria como o foi na terra. Pois que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que nosso Senhor continua a ser no céu tão filho de Maria como foi na terra. Portanto, gente, quem está no céu, intercedendo constantemente por nós, diante do Pai, é um ser humano. E esse ser humano se chama Jesus. E Jesus só é Jesus porque é o filho de Maria. E já que Cristo é e sempre será o filho de Maria, se nós quisermos fazer parte do corpo de Cristo, do corpo místico de Cristo, São Paulo nos fala isso tantas vezes nas suas cartas. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, São Paulo nos diz, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Ora, eu acabei de falar que eu só sou eu porque eu sou filho do Paulo Andrade e da Maria de Almeida Andrade. Jesus só é Jesus porque é filho de Deus, o Pai, e filho de Maria. Se eu, Flávio, quero fazer parte do corpo de Cristo, eu preciso ser gerado pelo mesmo Pai que Jesus e pela mesma mãe que Jesus. Não dá para eu ser membro do corpo de Cristo e ser gerado por outra pessoa, ou dá? Eu acompanhei minha filha Alice, está ali, 4 meses, faz semana que vem. Eu acompanhei toda a gestação dela, acompanhei o parto, assisti o parto, filmei. Se alguém tiver dúvida, me questionar, eu tenho filmado, dá para mostrar. E, gente, acredite se quiser. Acreditem se quiserem. No dia do parto, a médica estava lá e eu vi. Vocês acreditam que a médica tirou a cabeça da Alice de dentro da Daniele, minha esposa,
e tirou também os braços de dentro dela, as perninhas de dentro dela também, os pezinhos, as mãozinhas. Gente, toda a Alice foi gerada dentro da Daniele, saiu de dentro da Daniele. E eu, Flávio, só sou pai do total da Alice. Eu posso dizer que eu sou pai do total da Alice, porque toda a minha filha foi gerada dentro da Daniele. Imagine só se eu estou lá na sala de parto, a médica tira de dentro da Daniele, eu assistindo aquilo, tira de dentro da Daniele a cabeça da Alice, aí vem outra médica de outra sala com os membros assim, ó, e põe junto e fala: então sua filha, Deus me livre, isso aí não é meu não, é verdade ou não é? Para ser minha filha, toda ela tem que ser gerada na mãe dela. Não dá para ser gerada uma parte num lugar e outra parte na outra. E isso nos fala claramente São Luís no tratado, no número 30 a 32. Precisa pegar não, tá? Número 30 a 32. Assim como na geração natural e corporal há um pai e uma mãe, há na geração sobrenatural um pai que é Deus e uma mãe que é Maria Santíssima. Todos os verdadeiros filhos de Deus e predestinados têm Deus como pai e Maria por mãe. E quem não tem Maria por mãe, não tem Deus por pai. Por isso os réprobos, os hereges, os cismáticos, etc., que odeiam ou olham com desprezo ou indiferença a Santíssima Virgem, não têm Deus por pai, ainda que disso se gloriem, pois não tem Maria por mãe. Se eles a tivessem por mãe, haviam de amá-la e honrá-la, como um bom e verdadeiro filho ama e honra naturalmente sua mãe, que lhe deu a vida. O sinal mais infalível e indubitável para distinguir um herege, um cismático, um réprobo, de um predestinado, é que o herege e o réprobo ostentam desprezo e indiferença pela Santíssima Virgem e buscam, por suas palavras e exemplos, abertamente ou às escondidas, às vezes sob belos pretextos, diminuir e amesquinhar o culto e o amor a Maria. E aqui a lógica é infalível, gente. 31, número 31. O desejo de Deus Filho é formar-se e, por assim dizer, encarnar-se todos os dias por meio de sua mãe em seus membros. Número 32. Se Jesus Cristo, o chefe dos homens, nasceu nela, os predestinados, que são os membros desse chefe, devem também nascer nela, por uma consequência necessária. Não há mãe que dê à luz a cabeça sem os membros, ou os membros sem a cabeça. Seria uma monstruosidade da natureza. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem da mesma mãe. E se um membro do corpo místico de Jesus Cristo, isto é, um predestinado, nascesse de outra mãe que Maria, que produziu a cabeça, não seria um predestinado, nem membro de Jesus Cristo, e sim um monstro na ordem da graça. Quem quiser fazer parte do corpo místico de Cristo, tem que prestar muita atenção nisso que eu acabei de ler. Não há mãe que dê à luz a cabeça sem os membros, ou os membros sem a cabeça. Seria uma monstruosidade da natureza. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem da mesma mãe. E se um membro do corpo místico de Jesus Cristo, isto é, um predestinado, nascesse de outra mãe que Maria, que produziu a cabeça, não seria um predestinado nem membro de Jesus Cristo, e sim um monstro na ordem da graça. Pois bem, nós falamos até aqui que Deus é isso, que a Virgem Maria é aquilo, que acontece isso, que foi feito assim, que foi feito assado. E agora o tratado nos traz as consequências de tudo isso que nós refletimos. Que vai aí do número 37 do tratado até o número 59, que foi o nosso combinado de leitura, né? Nosso objetivo de leitura foi até o número 59 do tratado, que são as consequências de tudo aquilo que a gente refletiu até agora. Do número 39 ao 48,
nós já passamos mais ou menos aqui. Eu quero falar com vocês do 37 e do 49. Mas antes disso, nós vamos dar só uma pincelada para a gente relembrar o que a gente já meditou aqui do 39 ao 48. Ao 59, perdão. Ao 48 mesmo. Segunda consequência. Maria é necessária aos homens. Vamos pegar todo mundo no livro aí, por favor? Rapidinho. Número 39. Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu último fim. Claro. E o tratado nos diz: Maria não era necessária para Deus, mas Deus quis precisar de Maria. Então, se ele quis precisar de Maria, Maria passou a ser necessária para Deus. Agora imagine comigo, se Maria é necessária para Deus, imagine para nós. Deus não precisava de Maria, mas Deus quis precisar. Deus, aquele mesmo Deus que não muda. Se ele quis precisar de Maria, Maria se tornou necessária para Deus. E se Maria se tornou necessária para Deus, imagine para nós. Então, Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu último fim. Número 40. A devoção à Santa Virgem é necessária a todos os homens para conseguirem a sua salvação. Claro, nós já falamos que Jesus só vem por intermédio da Virgem Maria, não há outro caminho. Nós já falamos que a nossa salvação consiste em gerar o Cristo em nós, e quem gera o Cristo em nós é Espírito Santo e Maria, não tem outra fórmula. Nós acabamos de falar que se nós quisermos ser membros do corpo místico de Cristo, nós temos que ser gerados pelo mesmo Pai, pela mesma mãe que Jesus. Então, obviamente, Maria é necessária a todos os homens para conseguirem a salvação. Número 43. A devoção à Santíssima Virgem é mais necessária ainda àqueles chamados a uma perfeição particular. Gente, isso é óbvio. Maria é a porta dos santos, é caminho de santidade, é certeza de céu. Nós católicos, proclamamos que Deus Pai que nos criou, Deus Filho que nos redimiu, Deus Espírito Santo que nos santifica. Então, logicamente, se eu quero ser santo, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. E Maria é a única esposa do Espírito Santo. Como nos diz o número 36 do tratado, quando o Espírito Santo, seu esposo, a encontra numa alma, ele se apodera dessa alma, penetra-a com toda a plenitude, comunicando-se-lhe abundantemente e na medida em que lhe concede sua esposa. E uma das razões por que hoje em dia o Espírito Santo não opera nas almas maravilhas retumbantes é não encontrar ele uma união bastante forte entre as almas e a sua esposa fiel e inseparável. Maria é necessária para aqueles que são chamados a uma perfeição maior. E agora o número 37, que é o que eu disse que gostaria de reforçar com vocês, é o seguinte. Olha aqui para mim. Deus nunca dá uma missão para uma pessoa sem dar para essa pessoa a capacitação para que ela cumpra a missão. Isso é com todos nós. Deus nunca dá uma missão para a pessoa e abandona aquela pessoa à própria sorte. Se vira. Deus não faz isso. Quando Deus dá uma missão para uma pessoa, Ele dá igualmente a graça, sabedoria, autoridade, poder, na medida da missão. Agora, vamos e convenhamos, gente, de tudo que a gente refletiu aqui, olha o tamanho da missão da Virgem Maria, que Deus confiou a ela. A responsabilidade da nossa salvação está nas mãos da Virgem Maria. Então imagine comigo o tamanho da graça, da autoridade, do poder, da sabedoria que Deus cumulou à Virgem Maria. É o que nos diz o número 37. Do que ficou dito, deve-se concluir evidentemente que, primeiro, Maria recebeu de Deus um grande domínio sobre as almas dos eleitos, pois ela não pode estabelecer neles sua residência, como Deus Pai lhe ordenou, não pode formá-los, nutri-los,
fazê-los nascer para a vida eterna como sua mãe, possuí-los como sua herança e partilha, formá-los em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles. Não pode implantar em seus corações as raízes de suas virtudes e ser a companheira inseparável do Espírito Santo em todos os seus trabalhos e graças. Não pode, repito, fazer todas essas coisas se não tiver direito e domínio sobre suas almas, por uma graça singular do Altíssimo. E essa graça que lhe deu autoridade sobre o Filho único e natural de Deus, lhe foi concedida também sobre seus filhos adotivos, não só quanto ao corpo, o que seria pouco, mas também quanto à alma. Maria é a rainha do céu e da terra, pela graça, como Jesus é o rei por natureza e conquista. Deus nunca dá uma missão para uma pessoa sem cumular essa pessoa com aquilo que é necessário para ela cumprir essa missão que Ele deu. Imaginem comigo, diante da missão da Virgem Maria, imaginem comigo o tamanho da graça, da autoridade, do poder que Deus, o nosso Pai, cumulou a nossa Mãe Virgem Maria. Número 49. A devoção à Santíssima Virgem será especialmente necessária nesses últimos tempos. Nós já refletimos que Deus não muda e não volta atrás em suas escolhas. No entanto, os tempos mudam, a nossa realidade muda. E, portanto, a maneira como Deus age no tempo e na nossa realidade também muda de acordo com o desenrolar do seu plano de salvação para nós. No princípio, quando da primeira vinda de Jesus, haviam muitas heresias e muita confusão a respeito de quem era Jesus. Não havia firmeza na fé nem clareza nas informações. A fé ainda não estava fundamentada. Justamente por isso é que a Virgem Maria, que é de uma santidade e beleza extremamente atraentes, pois é a obra-prima de Deus, passou quase que completamente oculta durante esse tempo para que ela não desviasse, nem um pouco sequer, a atenção que é devida a Jesus Cristo, nosso Senhor. No entanto, agora a realidade é bem diferente, tanto no conhecimento de Jesus Cristo, quanto na urgência dos tempos. Como eu já disse, os tempos mudam, e quanto mais nos aproximamos do retorno glorioso do Senhor, mais decisivo se torna cada momento. E aí eu convido vocês a lerem comigo, aí o número 49. Por meio de Maria começou a salvação do mundo, e é por Maria que deve ser consumada. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu, para que os homens, ainda insuficientemente instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se lhe apagasse demais e grosseiramente, afastando-se assim da verdade. E isso teria aparentemente acontecido, devido aos encantos admiráveis com que o próprio Deus lhe havia ornado a aparência exterior. São Dionísio, o Areopagita, o confirma de uma página que nos deixou, e em que diz que, quando a viu, tê-la-ia tomado por uma divindade, tal o encanto que emanava de sua pessoa de beleza incomparável, se a fé em que estava bem firmado não lhe ensinasse o contrário. Mas na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria deverá ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de que por ela seja Jesus Cristo conhecido, amado e servido, pois já não subsistem as razões que levaram o Espírito Santo a ocultar sua esposa durante a vida e a revelá-la só depois da pregação do Evangelho. No princípio, quando Jesus veio a primeira vez, tudo era muito confuso. Nós vemos na Escritura tanto que eles crucificaram Jesus. Eles não sabiam nem o que era Messias. Imaginavam um Messias político. Imaginavam várias outras coisas. Dentro da própria Igreja Católica surgiram várias e várias heresias, dizendo que Jesus era isso, que não era aquilo. Maria, que é a obra-prima de Deus, puríssima,
sem pecado. Como nós lemos na semana passada, Maria é o repouso da Santíssima Trindade, está aqui no tratado. Em nenhum lugar do universo Deus está tão presente como Ele está presente na Virgem Maria. Imaginem só o encanto que essa mulher, a atração que essa mulher traz nas pessoas. Se naquela época da primeira vinda de Jesus, se a pregação fosse ali pau a pau, Jesus, Maria, Jesus, Maria, Jesus, Maria, ia confundir as pessoas. E agora, eu vou para cá ou vou para cá? E nos desviaria da verdade, como está escrito aqui. Qual é a verdade? Só Jesus salva. Só Jesus é nosso Senhor. Só Jesus é nosso Salvador. Mas agora isso não é mais assim. Nós sabemos quem é Jesus. Agora os tempos são outros. Como eu já acabei de ler aqui, Deus, que é sempre o mesmo, Ele age diferente com o desenrolar do tempo. Deus é o mesmo, mas se você for ler a Bíblia, você vê que o Deus, como Ele agia no Antigo Testamento, é completamente diferente da forma que Deus age no Novo Testamento. Ou eu estou mentindo? Qualquer pessoa que leu pelo menos um pouquinho da Bíblia concorda comigo. Parece que é outra pessoa, mas é o mesmo Deus. Deus não muda. A forma que Ele age é diferente. E como o tempo não parou, o tempo continua se desenrolando, o nosso processo de salvação, um dia o mundo vai acabar. Um dia esse mundo vai acabar. Nós vamos morar no céu. E quanto mais esse dia se aproxima, mais desenrola e mais Deus precisa agir de uma forma diferente na nossa vida. É o que nós falamos aqui. É a urgência dos tempos. Cada dia que passa, o tempo fica mais decisivo. Número 50. Deus quer, portanto, nesses últimos tempos, revelar-nos e manifestar Maria, a obra-prima de suas mãos. Por quê? Porque ela se ocultou nesse mundo e por sua humildade profunda colocou-se abaixo do pó, obtendo de Deus, dos apóstolos e evangelistas, não ser quase mencionada. Porque sendo a obra-prima das mãos de Deus, tanto aqui embaixo pela graça, como no céu pela glória, Ele quer que por ela os viventes o louvem e glorifiquem sobre a terra. Visto ser ela a aurora que precede e anuncia o sol da justiça, Jesus Cristo deve ser conhecida e notada para que Jesus Cristo seja. Jesus Cristo só vem por meio da Virgem Maria, sempre. Portanto, como nós acabamos de ler aí no número 3, visto ela ser a aurora é o quê? Que precede o sol, né? Você está na sua casa e começa a surgir a aurora, você sabe que o sol está vindo. Ou vem o sol primeiro, depois vem a aurora. Então, da mesma forma, Maria deve ser conhecida e anunciada para que Jesus também o seja. Número 4. Pois que é a via pela qual Jesus Cristo nos veio a primeira vez, ela o será ainda na segunda vinda, embora de modo diferente. Pois que é o meio seguro e o caminho reto e imaculado para seguir a Jesus Cristo e encontrá-lo plenamente. É por ela que as almas, chamadas a brilhar em santidade, devem encontrá-lo. Quem encontrar Maria, encontrará a vida, isto é, Jesus Cristo, que é o caminho, verdade e vida. Mas não pode encontrar Maria quem não a procura. Não pode buscá-la quem não a conhece. E ninguém procura nem deseja o que não conhece. É preciso, portanto, que Maria seja, mais do que nunca, conhecida, para maior conhecimento e maior glória da Santíssima Trindade. Nesses últimos tempos, Maria deve brilhar como jamais brilhou, em misericórdia, em força e graça. Em misericórdia para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e desviados que se converterão e voltarão ao seio da Igreja Católica. Em força contra os inimigos de Deus, os idólatras, cismáticos, maometanos, judeus e ímpios empedernidos, que se revoltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair, com promessas e ameaças, todos os que lhes forem contrários. Deve, enfim, resplandecer em graça para animar e sustentar os valentes soldados e fiéis de Jesus Cristo, que pugnarão por seus interesses. Maria deve ser, enfim, terrível para o demônio e seus sequazes, como um exército em linha de batalha, principalmente nesses últimos tempos. Principalmente nesses últimos tempos. Pois o demônio,
sabendo que pouco tempo lhe resta para perder as almas, redobra cada dia seus esforços e ataques. Suscitará em breve perseguições cruéis e terríveis emboscadas aos servidores fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, que mais trabalho lhe dão para vencer. E continua número 51. É principalmente a essas últimas e cruéis perseguições do demônio, que se multiplicarão todos os dias até o reino do anticristo, que se refere àquela primeira e célebre predição e maldição que Deus lançou contra a serpente no paraíso terrestre. Vem a propósito explicá-la aqui, para a glória da Santíssima Virgem, salvação de seus filhos e confusão do demônio. Porém inimizades, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém inimizades entre ti e a mulher, e entre a tua posteridade e a posteridade dela. Ela te pisará a cabeça, e tu amarás traições ao seu calcanhar. Gente, esse é um ponto muito interessante da gente refletir. Deus não faz nada pela metade. Quem lê um pouquinho da Bíblia também, ou conhece um pouquinho do que é as coisas de Deus, Deus não é o Deus da meia graça. Deus não é o Deus que faz assim, quebra um galho. Deus nunca quebra galho. Quando Ele faz uma coisa, Ele faz para valer. Nos milagres, sabe? Na glória. Agora imagina Deus virar na Bíblia e falar assim, porém ódio, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Não é uma briguinha, não é uma inimizadinha, não é uma raivinha, é ódio. É terrível. Por isso que é tão difícil ser de Maria nesse mundo. Por isso que é tão difícil anunciar, pregar, falar da Virgem Maria, amar a Virgem Maria. É muito difícil. 52. Uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu. Inimizade irreconciliável, que não só há de durar, mas aumentar até o fim. Ou seja, cada dia que passa, o laço aperta mais. A inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio. Entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e servos e sequazes de Lúcifer. De modo que Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Ele lhe deu até, desde o paraíso, tanto ódio a esse amaldiçoado inimigo de Deus, tanta clarividência para descobrir a malícia dessa velha serpente, tanta força para vencer, esmagar e aniquilar esse ímpio orgulhoso, que o temor que Maria inspira ao demônio é maior que o que lhe inspira todos os anjos e homens e, em certo sentido, o próprio Deus. Não que a ira, o ódio e o poder de Deus não sejam infinitamente maiores que os da Santíssima Virgem, pois as perfeições de Maria são limitadas. Mas, em primeiro lugar, Satanás, porque é orgulhoso, sofre incomparavelmente mais por ser vencido e punido pela pequena e humilde escrava de Deus, cuja humildade o humilha mais que o poder divino. Segundo, porque Deus concedeu a Maria tão grande poder sobre os demônios, que, como muitas vezes se viram obrigados a confessar pela boca dos possessos, infunde-lhes mais temor que um só de seus suspiros por uma alma, que as orações de todos os santos, e uma só de suas ameaças que todos os outros tormentos. O que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade. O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou-o Maria pela obediência. Eva, obedecendo à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e os entregou ao poder infernal. Maria, por sua perfeita fidelidade a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servos e os consagrou a Deus. E aqui vem o porquê da nossa luta, como eu já disse, porque os que defendem a Virgem Maria são tão perseguidos, tão ofendidos, tão atacados. Deus não pôs somente inimizade, mas inimizades, e não somente entre Maria e o demônio, mas também entre a posteridade da Santíssima Virgem e a posteridade do demônio. Quer dizer, Deus estabeleceu inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e escravos do demônio. Não há entre eles a menor sombra de amor.
nem correspondência íntima existe entre uns e outros. Os filhos de Belial, os escravos de Satã, os amigos do mundo, pois é a mesma coisa. Sempre perseguiram até hoje e perseguirão no futuro aqueles que pertencem à Santíssima Virgem, como outrora Caim perseguiu seu irmão Abel, e Esaú seu irmão Jacó, figurando os réprobos e os predestinados. Mas a humilde Maria será sempre vitoriosa na luta contra esse orgulhoso, e tão grande será a vitória final que ela chegará ao ponto de esmagar-lhe a cabeça, sede de todo orgulho. Ela descobrirá sempre sua malícia de serpente, desvendará suas tramas infernais, desfará seus conselhos diabólicos e até ao fim dos tempos garantirá seus fiéis servidores contra as garras de tão cruel inimigo. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios há de patentear-se com mais intensidade nos últimos tempos, quando Satanás começar a armar insídias ao seu calcanhar, isto é, aos seus humildes servos, aos seus pobres filhos, os quais ela suscita para combater o príncipe das trevas. Eles serão pequenos e pobres aos olhos do mundo, e rebaixados diante de todos como o calcanhar, calcados e perseguidos como o calcanhar em comparação com os outros membros do corpo. Mas em troca eles serão ricos em graça de Deus, graças que Maria lhes distribuirá abundantemente. Serão grandes e notáveis em santidade diante de Deus, superiores a toda criatura, por seu zelo ativo e tão fortemente amparados pelo poder divino, que com a humildade de seu calcanhar e a união com Maria, esmagarão a cabeça do demônio e promoverão o triunfo de Jesus Cristo. Esse número, como eu disse, essa consequência, a última que nós reforçamos, que eu quis reforçar com vocês, é para nos dar um pouco de mais de clareza, de prenúncio do que já está acontecendo e do que virá, das dificuldades e da força, dos desafios e da graça, da batalha e da vitória. E quando eu meditava essa parte, gente, na minha casa, veio muito claro para mim, veio muito forte para mim, aquela passagem do Evangelho onde Jesus conta aquela parábola do joio e do trigo, que o pai de família durante o dia semeou a boa semente de trigo em seu campo. Veio à noite o inimigo e semeou o joio. Quando começou a crescer o joio e o trigo, os servos daquele pai, que são os anjos, Jesus nos explica, falaram para o pai: quer que a gente vai lá e arranca o joio? O pai de família fala: não, pode ser que arrancando o joio vocês arranquem o trigo junto. Vai chegar a hora da colheita. Vai chegar a hora da colheita, onde essa diferença vai ser maior. Por que o pai não deixou arrancar o joio e o trigo quando eles eram pequenos? Porque o joio parece muito com o trigo. A única diferença do joio e do trigo é que o joio não tem espiga, mas a planta é muito parecida. Mas quando cresce e você percebe que o joio não tem espiga, fica muito fácil de você diferenciar quem é joio e quem é trigo. Meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, fala se eu estou mentindo. Cada dia que passa está mais fácil saber diferenciar o joio do trigo. Hoje eu estava conversando com um amigo meu, ou melhor, na adoração hoje de manhã, eu estava dizendo isso. As pessoas estão perdendo o juízo. Pessoas que deveriam ser suporte umas para as outras, como marido e mulher, como pais e filhos, estão sendo motivo de queda. Pessoas que estão perdendo o juízo. Cada dia que passa, o dia da colheita está mais próximo. O dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, está mais próximo. E o que vai acontecer com o joio? Vai ser amarrado em feixes. Não são palavras minhas, são palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vão ser amarrados em feixes e lançados na fornalha para queimar. E a única forma de nós não sermos confundidos, de sermos arrebatados com Jesus
é fazermos parte do corpo de Jesus. E a única forma de nós fazermos parte do corpo de Jesus é sermos filhos do mesmo Pai que Jesus e filhos da mesma mãe que Jesus. E a mãe de Jesus é e sempre será somente a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.